Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, como vai? Estamos aqui no programa Mais Saúde para dar continuidade e você conseguir entender melhor tudo aquilo que o Dr. Danilo Finamor nos contou a respeito das doenças autoimunes, que hoje tem aumentado tanto. Obrigada novamente por estar aqui conosco, que bom. É um grande prazer voltar aqui para, de alguma forma, poder contribuir, né, para a população sobre temas tão pertinentes para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Exatamente. Né? Então, no programa passado, que você pode estar acessando pelo Play Canção Nova, tem ali uma matéria maravilhosa que nós gravamos e o senhor mencionou que tem alguns nutrientes assim que são importantíssimos, né? Para que nós tenhamos uma boa saúde de um modo geral, né? Precisamos de quantos? Todos os nutrientes, sim, né? É claro que são muitos, né? Mas se a gente puder enumerar 3 principais, a gente iria dizer a vitamina D, justamente, né? O magnésio, nosso maestro aí dos nutrientes, e o metilfolato, que a gente vai abordar um pouquinho hoje, falando sobre aí a epigenética. Gente, é o seguinte, o nosso corpo ele é maravilhoso. Quanto mais a gente estuda, a gente vê quanto mecanismo que existe, que Deus fez para que as coisas funcionem. Mas às vezes as coisas não funcionam, não é nem por culpa de Deus, né? Muitas vezes nós nos expomos a situações de muito estresse. Aí tem vários tipos de estresse. Tem o estresse emocional, mas temos um estresse ambiental também hoje com interferências de toxinas, uma série de substâncias que mimetizam o hormônio e mandam informações erradas para o nosso organismo. Enfim, esse estresse, a gente sabe que ele é um gatilho poderoso negativamente, não é? Justamente. Para a gente falar um pouquinho sobre epigenética, vamos falar um pouquinho sobre genética, né? No início da década passada, né, um grupo de pesquisadores foi responsável por publicar o mapeamento do nosso sistema genético, né? Um mapeamento dos nossos genes, né? Aí que a gente soube a quantidade de genes que a gente tem, né? E o objetivo desse estudo era então procurar identificar qual gene estaria relacionado com qual tipo de doença, né? Por exemplo, existem pessoas que nascem com gene para ter câncer de intestino, outros que nascem com gene para ter câncer de mama, outros nascem com gene para ter doença de Parkinson, nasce com gene para ter alguma doença autoimune. Mas o fato da gente ter um gene dizendo que a gente pode desenvolver uma doença não quer dizer que a gente vá manifestar essa doença, né? Olha só, Gisela, como isso é libertador, né? Olha como isso é libertador. Então, a natureza, ela provém de algum mecanismo, que eu vou explicar qual é, né? Vou tentar explicar, para proteger a nossa saúde, mesmo a gente tendo ali um gene dizendo que a gente pode desenvolver essa doença. Tanto isso é verdade, porque gêmeos univitelinos, quer dizer que tem o mesmo DNA, às vezes um irmão tem uma doença e o outro irmão passa a vida inteira e nunca desenvolve essa doença, mesmo tendo ali no seu DNA o gene dizendo que ele pode ter a mesma doença que o irmão tem, né? Que mecanismo é esse, então, que a natureza tem para proteger a nossa saúde? Eu tento explicar para um paciente de uma maneira mais simples, né? É como se a natureza tivesse uma maneira de desligar esses genes defeituosos, de silenciar esses genes defeituosos. E esse mecanismo é a dita epigenética que a gente fala, né? É como se a gente tivesse assim, numa orquestra, né? Os genes seriam os instrumentos musicais, né? E o maestro a epigenética. Então ele que vai ali dar o tom de qual gene que vai se manifestar, vai se expressar ou não. E como que a gente pode melhorar a nossa epigenética que tem a ver com o nosso meio ambiente, né? É justamente um tema que você aborda muito bem em relação à nossa nutrição, né? Em relação ao nosso mecanismo de fazer a metilação.
A metilação é um mecanismo, a gente vai dizer assim, um mecanismo técnico, né, que a gente utiliza, que a natureza faz para silenciar esses genes defeituosos. Como que a gente pode ter a nossa metilação funcionando de maneira adequada, né? É claro que existem vários processos, várias enzimas, né? Mas uma delas que você mencionou no programa passado, né, é uma enzima que a gente pode medir o seu polimorfismo, quer dizer, a sua capacidade de trabalho, é a metileno tetraidrofolato redutase. Mesmo o paciente tendo ali um defeito nesse mecanismo de metilação, a gente pode melhorar esse mecanismo de metilação através de um nutriente que você menciona muito bem, que é o metilfolato. Aí a gente abre aquele parênteses para dizer que metilfolato não é ácido fólico, né? Ácido fólico é uma substância artificial, nosso corpo não reconhece como uma substância natural. A gente precisa utilizar o metilfolato, que está presente nas folhas verdes, né, cruas, né, que a gente deve fazer uso em 2, 3 refeições diárias, se possível, né? Então, esse mecanismo de epigenética é fundamental o entendimento para a nossa saúde. Porque, Gisela, ninguém vai dormir bem e acorda no outro dia com diabetes. Ninguém vai dormir bem e acorda no outro dia já com sintomas de um câncer, né? A gente sabe que algumas doenças, as ditas crônicas, são necessários alguns anos, às vezes, para o desenvolvimento, às vezes décadas, né? Em que o organismo vai ali lutando contra uma situação até a manifestação da doença. É diferente de doença aguda, infecciosa. Fui picado por um mosquito, aí depois de um tempo um tempo preciso, eu teve a manifestação da dengue, por exemplo. É diferente, né? A gente está falando aqui de doenças crônicas, inflamatórias e progressivas, né? Para citar algumas delas, né? Então, esse mecanismo de aparecimento das doenças é muito importante a gente entender para agir na causa deles, né? A gente vê se falar muito aí na mídia, né, de se fazer uma previdência, né? Então estou trabalhando, assim como estou na minha idade economicamente ativa, eu vou fazer uma previdência para quando eu me aposentar, eu estar bem, eu estar tranquilo. A gente precisa também fazer uma previdência em saúde, né? E a gente faz isso através da nutrição adequada, um sono adequado, atividade física, né? E um ponto que você citou no início do programa é o cuidar do nosso quadro emocional, né? A gente vê que o quadro emocional, o estresse, ansiedade, irritabilidade, sofrer por antecipação, às vezes coisas que nem vão acontecer, a gente está lá tenso, irritado, tudo isso funcionaria como um gatilho para iniciar e perpetuar uma série de doenças já descritas, né? Se a gente puder lembrar sobre um poema do nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade, né, o nosso mineiro Carlos Drummond de Andrade, ele dizia o seguinte, né, no final de um poema dele, né, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, se a gente puder adaptar o que a gente está falando aqui hoje, a gente podia dizer o seguinte, né, que ter problemas é inevitável, padecer deles é opcional, viver às custas, ou se permitir que o problema continue perpetuando aí o nosso desgaste emocional, o nosso consumo de energia, que vai levar a essa situação do aparecimento das doenças, né? Então a gente precisa saber, e todo mundo sabe, né? Mas a gente precisa ter consciência que problemas a gente tem todo dia. A gente tem problema hoje, a gente vai ter problema amanhã, a gente vai ter problema depois de amanhã. Mesmo se a gente mudar para uma ilha deserta, lá a gente vai ter problema todo dia. Exatamente. Bom, a gente não pode escolher se a gente vai ter ou não vai ter problema. A gente sempre vai ter problema. Então, o que a gente tem que mudar é a maneira como a gente vai reagir aos problemas. A gente pode escolher reagir de uma forma pequena ou ter uma hiperreação aos problemas que vai deixar a gente desgastado, consumido
E essa situação perpetuada de um problema, né, da gente se permitir que o problema atrapalhe a nossa saúde emocional, que seria então o gatilho, bem falado por você, para o aparecimento de várias doenças. Muitas vezes a gente está tão depletado, está um copo vazio, que tudo que você olha, tudo pela metade, está tudo preto e branco. E quando a gente começa a ter nutrientes, porque além de tudo o estresse, quando produz aquele abençoado cortisol, porque, gente, Deus fez e viu que era bom. Então, estresse é bom? É ótimo. Mas na hora que você precisa sair correndo para salvar a sua vida. Agora, todo dia, toda hora estressar, você está com luta-fuga o tempo todo, a nossa linda serotonina, né? Justamente. Vai para o espaço. Foi bom você falar sobre a serotonina, porque esse ciclo da metilação, ele precisa estar funcionando de maneira adequada para garantir a produção da serotonina. E, gente, serotonina de maneira adequada é o nosso neurotransmissor do bem-estar, da tranquilidade, e é esse mesmo neurotransmissor que à noite, quando a gente vai dormir, vai se transformar na melatonina, que é o nosso nutriente natural, o nosso neurotransmissor natural para o sono, né? Então, se a gente tiver, né, uma metilação adequada e conseguir manter baixo esse nível de estresse, a gente vai ter uma metilação funcionando de maneira adequada, a gente vai ter a serotonina agindo aí para diminuição dessa reatividade ao estresse, e vai ter um bom sono, né, com a melatonina. E, gente, olha, acho que faz uns 4 anos já que lá no Instituto eles falam assim, primeiro nutriente, sono. Eu até brinco, digo para o meu paciente, se você tiver que escolher entre comer e dormir, eu vou preferir que você durma. Mas nós vamos para um breve intervalo e rapidinho a gente está de volta aqui com o Dr. Danilo Finamor, que vai ser figurinha aqui, viu? Muito, muito assim conhecida de vocês, porque com essa calma que ele nos conta, que ele nos fala, ele transmite também com muita propriedade, uma série de detalhes científicos de uma forma muito simples, que é assim que eu adoro que o nosso convidado venha e fale com vocês. Mas a gente volta já já. Minha saudação, doutora Gisela Savioli, e também a você que nos acompanha pelo programa Mais Saúde. O quanto é importante que nós desenvolvamos essa dimensão da saúde da nossa alma. Por isso é importante que você também reflita um pouco sobre o ritmo da sua vida. O ritmo da sua vida é um ritmo saudável? E sabe como que você pode responder a você mesmo essa pergunta? É você se perguntar se você realmente respeita as suas necessidades e os seus limites. Quais são as suas necessidades? Quais são os seus limites? Porque você sabia que você tem limites, né? Que você não pode tudo. Que as consequências são desastrosas quando falta no seu coração esse respeito dos limites. E você vai refletir sobre isso no capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, versículos 31 e 32, quando Jesus vai dizer assim: Ele disse-lhes, vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte. Essa dimensão do ritmo de vida é tão fundamental que até Jesus demonstrou aos discípulos que também descansando eles estão em missão. Que também descansando eles estão vivendo a vontade de Deus porque estão respeitando as suas necessidades, os seus limites, para que possam se doar com qualidade. Essa é uma característica interessante do homem novo, da pessoa nova. Que Jesus Cristo é o modelo. Nós devemos nos espelhar nele. Jesus tinha amigos, Jesus tinha tempo para ir à casa de Marta, Lázaro e Maria. Jesus convivia com as pessoas, Jesus se dava, se consumia, é verdade. Mas Jesus sabia se consumir com sabedoria e mostrando aos discípulos se que eles querem se doar com qualidade, eles devem também saber descansar. Então se pergunte se você tem descansado, dado qualidade à sua vida, à sua caminhada. O descanso é um dom precioso, não é preguiça, é descansar, saber descansar, dar ao corpo, à mente, ao coração aquilo que realmente é necessário. Que Deus abençoe você.
Obrigada, Padre Eliano. Se a gente observar realmente o paciente, eu não sei o senhor, doutor, né? Eu digo que não dá para ter efeito placebo, por exemplo, num antibiótico, mas tem muita gente que já parte do princípio, será que esse remédio vai fazer efeito? Não, mas vai ser efeito para todo mundo, mas para mim não vai fazer. Esse negativismo, doutor, isso tem que ser revisto. Com certeza. Você sabe que um dos pontos principais para utilizar quando a gente prescreve alguma coisa para o paciente é a gente procurar de maneira simples, de maneira adequada, para o paciente compreender por que ele vai fazer uso daquilo lá, né? Porque não existe, todo mundo sabe, um medicamento mágico que o paciente vai tomar e não vai saber para que vai, qual que é o efeito que ele vai ter, qual que é a finalidade, só a gente passar a informação, toma isso, a hora tal e volte quando tiver marcada a próxima consulta. Então a gente precisa fazer para o paciente compreender por que ele vai tomar tal nutriente, né? Por que é importante outras medidas que vai ajudá-lo no combate desses problemas, né? Porque às vezes a gente precisa mudar hábitos, e mudar hábitos no ser humano é uma coisa muito difícil, né? Em relação ao hábito do estresse que está sendo o tempo todo mantido, né? A gente vê muitas vezes, Gisela, os pacientes contam para a gente que tem aquela mente super agitada, né? Como se estivesse ali numa tela de um Windows, abre uma janela, e de um tempo para outro vai migrando de um assunto para outro, quer dizer, está conversando com a gente na consulta, mas está pensando uma coisa lá atrás que ainda não resolveu, uma coisa para frente que vai resolver. Mulher é muito assim, né? não mas é? homem também, Homem acho que também. é a modernidade. Então o que a gente precisa para dar aquele primeiro passo para a gente começar a lidar com essa situação? Bom, os 3 principais nutrientes que a gente falou, vitamina D, que tem o efeito neurotrófico importante, o magnésio, que além de ajudar na nossa parte óssea, ajuda a prevenir osteoporose, osteopenia, ajuda a prevenir cálculo renal, melhora a fadiga, disposição, dores, né? Dor crônica, também diminui a ansiedade e irritabilidade, né? E o ciclo da metilação funcionando de maneira adequada com o metilfolato, né? Para que a gente consiga aí produzir serotonina de maneira adequada e a gente consiga manter a nossa tranquilidade e o nosso bem-estar. Então esse é um primeiro ponto. Mas o que mais o paciente pode fazer? Bom, pode fazer atividade física e deve fazer atividade física, yoga, meditação, espiritualidade, uma coisa fundamental para a gente enfrentar situações do dia a dia, terapia, né? Então a gente precisa, é claro, lançar a mão de tudo que a gente puder para nos ajudar nessa saúde. Uma equipe multidisciplinar, justamente, né? Falando da atividade física, muitas pessoas falam, eu não faço porque eu estou com dor no joelho. Só que às vezes a pessoa está com aquela dor no joelho porque justamente não está fazendo uma atividade. Então a melhor coisa é sempre buscar a orientação de um profissional e desmistificar isso. Então se no começo eu não posso, de repente, fazer, porque caminhar é o que há de mais fisiológico, mas eu posso ir de repente para uma piscina, quer dizer, dá para a gente estar fazendo alguma movimentação, porque isso produz endorfina. Justamente, muito importante. O que a endorfina faz no nosso corpo? A endorfina é maravilhosa, né? Então a atividade física aumenta esse neurotransmissor que também produz bem-estar, né? E justamente essa abordagem que a gente faz chamando a atenção para o paciente a necessidade de usar várias coisas, eu também gosto de frisar e também chamar a atenção para o paciente que ele tem que ser responsável também pelo seu cuidado, pela sua saúde, né? Ele precisa fazer a sua parte, exatamente, né? Situações de estresse, quando a gente vê que a gente está lá naquele grau máximo de tensão, que a gente está explodindo, se a gente for raciocinar, tudo começou, Gisela, lá atrás com uma sementinha pequenininha que a gente foi alimentando, que a gente foi irrigando, que aquilo foi encorpando, foi virando uma bola de neve, né? Que chegou nessa situação que culminou com estresse, ansiedade que a gente vai mantendo. Então a gente precisa agir lá naquela sementinha, lá naquele início, né? E procurar
nos observar, fazer autorreflexão o tempo todo para não deixar essa manutenção do estresse chegar nesse ponto que está todo mundo a ponto de explodir, né? E como que, por exemplo, o senhor, doutor Danilo, como que é o seu, digamos assim, o seu gerenciamento de estresse? Bom, a gente sabe, você também sabe disso, né, que lidar com o paciente, lidar com pessoas é difícil, né? Mas como a gente gosta muito do que faz, né, a gente não tem isso como uma obrigação, né? A gente faz com prazer, né? Esse já é o primeiro passo para a gente começar a enfrentar situações. Quer dizer, começar a adaptar essas situações de vida com amor ao que faz, né? E dedicação ao que faz. Esse seria um primeiro ponto essencial. Um outro ponto importante é a atividade física, né? Pelo menos 3 vezes por semana, né? Alguma atividade física que ajudaria a manter tônus muscular, prevenção de doenças, prevenção do estresse, né? Esses pontos fundamentais. E além disso tudo, os nutrientes que a gente falou, que são fundamentais, uma alimentação saudável, né? E com isso tudo, a gente tentar criar um ambiente de harmonia onde que a gente vive, né? Acho que tudo não é só uma coisinha, né? É um global, são várias situações que a gente vai alimentando dia a dia e para a gente chegar numa situação de saúde. É sofrido para a gente também, né? Exatamente. Agora, no seu caso, deve ser uma delícia quando volta o paciente e volta com essa recuperação. Sim, que sempre alguma coisa melhora, não é verdade? É verdade, né? A gente nunca deixa de ficar feliz, de ficar entusiasmado com cada caso que a gente vê ali ao vivo, né, de melhora, né? E quando não acontece essa melhora imediata, né, a gente procurar ali de alguma forma poder ajudar, quem sabe de uma maneira diferente que a gente tem que agir, né? Mas sempre, e agora falando nas patologias, procurando a causa dos problemas, sempre voltado para a causa. Acho que essa é a filosofia que a gente tem lá na clínica aí do Dr. Cícero Coimbra. Pois é, porque quando o paciente chega, eu até brinco e falo assim, querida ou querido, eu falo assim, você está chegando aqui com muita dor e inflamado, tomando muito analgésico e muito anti-inflamatório, mas você está assim porque você está sentado em cima de 2 taxinhas. Vamos tirar a taxinha? Isso. E a nutrição, com a graça de Deus, eu tenho tirado muita taxinha. E quando a gente não consegue tirar todas, a gente leva para quem tira as outras taxinhas e consegue melhorar muito. Um programa que eu gostaria muito de que nós pudéssemos fazer numa próxima oportunidade era esmiuçar um pouco mais essa vitamina D. Fantástico. Da onde que eu tenho, fantástico. Como que realmente acontece, mas como é que ela sintetiza, como é que eu fabrico, e depois no corpo, como é que ela funciona. Eu quero deixar já esse gostinho de quero mais para o nosso próximo programa, tá bom, doutor Danilo? Tá ótimo, será um prazer, viu? Agradecer imensamente a sua disponibilidade, porque estar aqui eu sei que não é fácil, é fechar a agenda, é deixar a família, e eu lhe agradeço assim profundamente, tá? Manda um abraço lá. Agradecido e todo mundo, olha, paz e tranquilidade, não é só mostrar que está em paz, a gente tem que estar lá na nossa mente em paz e tranquilidade. E eu vou terminar o programa hoje com a frase da minha madrinha, a minha queridíssima Maricito Trussardi, né? Que diz uma coisa que eu acabei incorporando e sinto e vivo isso, que tudo que nos acontece nos favorece, se a gente não se aborrece e ainda agradece. Um beijo e até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.